Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre peixes. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o peixe papagaio. O último episódio a gente rodou, na verdade, um coro de peixes, de uns peixes australianos, que eles chamam de vocal fishes. Mas a gente convidou para esse episódio a fantástica, incrível Roberta Bonaldo para conversar um pouquinho pra gente. E ela estudou, durante o mestrado e doutorado dela, os peixes papagaios. Então a gente acabou caminhando um pouquinho pro lado de falar um pouco mais sobre esse grupo. Pra quem não sabe, e não sei se existe alguém que não saiba, a Roberta Bonaldo é uma mulher incrível. Eu fico rindo aqui em casa que ela é meu alter ego, porque ela é fotógrafa, ela é pesquisadora, ela trabalha com documentários, ela viaja o mundo inteiro trabalhando com isso e trazendo biodiversidade para casa das pessoas através de documentários maravilhosos. Ela é bióloga e mestre em ecologia pela Unicamp, doutora em biologia marinha pela Universidade James Cook, da Austrália, com pós-doutorado em ecologia pelo Georgia Tech dos Estados Unidos e pela Universidade de São Paulo. Durante a carreira acadêmica, ela fez pesquisa em história natural, comportamento, ecologia e conservação de espécies de recifes. E fez mais de 4.000 mergulhos em cerca de 20 países. Atualmente, ela é produtora, fotógrafa e cinegrafista na empresa Natural History Brasil Produções, cujo foco são imagens de natureza e vida selvagem. Ela apresenta o quadro Domingão Aventura no programa Domingão do Faustão da Globo e a série Vida no Azul do Animal Planet. Quem tiver oportunidade, gente, não percam, a série tá maravilhosa, tá de cair o queixo, assim, muito bem feita, muito bonitas as imagens e com muita informação legal, assim, informação com conteúdo importante, trabalhando também a parte de conservação, então não deixem de assistir. Nós vamos colocar no link também todos os horários que estão passando, né, no canal do Animal Planet. Então não deixem de assistir. E hoje a gente não teve e-mails, então vamos direto pro episódio. Espero que vocês gostem. Oi, Roberta, muito bem-vinda. É uma alegria enorme para mim receber você aqui. Eu já te apresentei na abertura, mas para mim, assim, é um orgulho conversar com uma mulher que é pesquisadora, mergulhadora, fotógrafa, trabalha com documentário, viaja o mundo. É muita história que você tem para contar e é muito conhecimento sobre oceano, mares, peixes e sobre toda a biodiversidade também, porque vocês fazem documentários com outras espécies terrestres também, né? Então, muito bem-vinda ao Desabraçando Árvores e ao Que Bicho é Esse? Oi, Miriam, obrigada. Nossa, a honra é minha. Eu sou super fã do Desabraçando. Vocês sabem, né? Eu sempre mando mensagem pra vocês. Adoro os episódios. Sou fã do Que Bicho é Esse? E fiquei muito feliz com o convite, ainda mais pra falar de peixes, né? Que é um grupo que eu estudei e que eu amo tanto. Ô, Roberta, eu fiquei impressionadíssima quando eu descobri que aquela vocalização era um coral de peixes. Eu não tinha ideia que peixe fazia isso. Eu fiquei, assim, encantada. E como é isso? Como é que funciona isso? Então, Miriam, muita gente não sabe, né? Mas a gente tem aí o registro de 800 espécies de peixes que fazem vocalizações. Isso desde espécies de água doce, espécies estuarinas e de água salgada também. E a gente acredita, na verdade, que tenha muito mais espécies que façam algum tipo de vocalização. A gente tem um total de 28.000 espécies de peixes, mais ou menos, 800 conhecidas. E nesse coro do Que Bicho é Esse? Na verdade, a gente tem 3 espécies diferentes, né? A gente tem aquele som que parece uma abelha, né? Um zunido, que é uma espécie que não tem no Brasil, tem lá na região dos Oceanos Índico, Pacífico, ali perto da Austrália, Indonésia, que é da família da pescada, das corvinas. A gente tem também um outro som que parece um tum-tum-tum-tum-tum-tum, que é um outro grupo, é de uma família que nem existe no Brasil, uma família mais de peixes de água doce, mas tem alguns representantes em água salgada.
salgada. E tem um sonzinho mais sutil, assim, mais suave, que é de um peixe que, traduzindo, seria peixe morcego, que é uma espécie de Platax, o gênero. E no Brasil a gente tem várias espécies da família Ephipidae, que são as enxadas, os parus brancos, para quem é mais familiar aí com peixe de água salgada. E isso é o que? É para comunicar? Como é que funciona esse tipo de vocalização em peixes? Então, em geral, é comunicação, sim. Eles produzem os sons, principalmente com os músculos ou na bexiga natatória ou próximos da bexiga natatória, que é aquele órgão que os peixes têm, principalmente para regular a flutuabilidade deles na coluna d'água, mas que em várias espécies a gente sabe, né, que tem esse músculo sônico, que até uma curiosidade, é o músculo de contração mais rápida entre os vertebrados. E daí, conforme esse músculo contrai ou relaxa, ele faz com que a bexiga natatória produza um tipo de som, e isso varia, né, com a espécie, com o tamanho do peixe, às vezes até entre machos e fêmeas de uma mesma espécie o som é diferente, e tem várias funções. A gente sabe, tem várias espécies de peixes que fazem aquelas agregações reprodutivas, né, que a gente tem centenas e milhares de peixes se reunindo em determinadas regiões, e às vezes eles usam o som para sincronizar a liberação dos gametas, né, dos espermatozoides, dos óvulos ao mesmo tempo. Tem também, ainda falando de reprodução, algumas espécies que o macho, ele chama a fêmea para fazer a desova em determinadas áreas, e ele fica ali meio que cantando para atrair a fêmea. Ó, vem para cá, aqui que é bom para sinalizar. E Legal. tem também peixes que vocalizam entre si para sinalizar a chegada de um predador. Isso muito, a gente sabe muito para espécies de peixes que vivem em corais, em anêmonas, né, que eles vivem em grupinhos. Uhum. Então, se um vê um predador, ele já vocaliza para o outro. Tem também para alimentação e tem peixes que também fazem sons com ossos que tem na cabeça, ou até pela própria natação deles, né, se eles mudam de direção ou de velocidade assim, muito rápido. Tem até estudos que mostram que tem tubarões que usam esses sons da própria natação dos peixes para localizarem as presas, né, para chegarem nas presas. Tá bom, então tem predadores que encontram suas presas pelos sons também que elas emitem, então tem uma série de funções que a gente conhece, mas também muita coisa para ser estudada nessa área. É fantástico, é muito rico mesmo. É um mundo, sim, sonoro que eu não sabia que existia, de comunicação entre os peixes. E eu sei que você que mergulha, você já escutou isso debaixo d'água ou é muito diferente, a gente não consegue escutar? Quando a gente mergulha, né, tem o próprio som das bolhas, né, do equipamento de mergulho, que é muito forte, que domina. Mas quando a gente segura as bolhas, ou quando está fazendo aquele mergulho sem o equipamento scuba, né, o mergulho livre que a gente fala, a gente consegue escutar algumas coisas, mas é muito difícil saber de onde vem o som, né? O nosso ouvido não é um ouvido adaptado para perceber sons no ambiente aquático, né? Um meio totalmente diferente, a propagação do som acontece quase 5 vezes mais rápido. Então a gente escuta uns estalinhos, alguns grunhidinhos e tal, mas de forma muito sutil, e é muito difícil mesmo perceber de onde está vindo, mesmo saindo um pouco dos peixes. Mas eu já mergulhei com baleias, com golfinhos, e a mesma coisa, a gente sente aquele, às vezes até você sente no corpo, não só no ouvido. Que legal. Aquele som muito forte. No caso de golfinhos, né, se são grupos muito grandes. Uma vez eu fui fazer uma gravação em Fernando de Noronha e, nossa, era muito golfinho e eles estavam agitados, então era aquele barulho agudo muito forte. Eu ainda peguei um dia de mar muito agitado, com muita ondulação, então eu saí até com dor de cabeça de tanto barulho. Chega, falei, gente, né? os bichos não param de falar. Fora isso, já cheguei a mergulhar numa região que tinha um vulcão submarino e eu não consegui chegar muito perto do vulcão, que era bem longe até da região onde eu estava ficando, e virou o mar, tinha uma navegação longa, eu não consegui chegar. Mas só de estar na região, nas proximidades, eu conseguia escutar um som bem grave, parecia uma explosão mesmo. E daí o nosso guia falou assim, isso era o barulho do vulcão. Que incrível! Não, é demais, Miriam. Assim, muitas pessoas, até puxar a orelha do Fernando, que vive falando que peixes são cenouras.
Porque eu entendo, assim, esse distanciamento que muitas pessoas têm dos peixes, né? Se de vários mamíferos terrestres, animais terrestres, a gente já tem esse distanciamento, de peixes, de animais marinhos, ainda maior, né? Muita gente não vive próximo ao mar, os mineiros Sim. É por isso que, ó, quando você começa a falar dos seus mergulhos com mamíferos marinhos, meu coração até dispara. Eu falo, ai meu Deus, eu quero mergulhar com mamíferos marinhos. Eu sei que ainda existe uma bióloga marinha. Existe. Ela tá aqui guardada. Tem esse distanciamento e fora isso tem uma própria questão cultural, né? A gente aprende muito essa visão equivocada, né? Da evolução, de que os peixes são mais primitivos. Sim. E daí a gente tem os outros grupos de vertebrados. Na verdade, não, né? Você tem ramos diferentes de evolução. E os peixes têm sentimentos, eles pensam, já tem até registros de peixes usando ferramentas também para quebrar conchas, para conseguir alimento, fazendo resolução de problemas também, até a própria pesca esportiva, né, que muita gente fala, mas a gente só pega o peixe, põe de volta, ele não sente. Tem estudos, Miriam, dá dó, mas enfim, que os pesquisadores, ou eles cutucavam com agulhinha ou até com com ferrão de abelha, né, a boca do peixe, e viam que depois o bicho ficava esfregando a boca, sabe, no aquário, nas paredes e tal, porque o bicho sente mesmo, ele tem dor, ele sente esse incômodo mesmo. Mas isso é uma coisa que eu sempre achei, gente. Quando você vai tirar o anzol da boca do animal, ele tá machucado, não é uma coisa... Não é uma cenoura. Né? Inclusive, essa questão da cenoura que a gente fala, às vezes, que o Fer brinca, é meio num tom de ironia, até porque a gente conhece vegetarianos que comem peixe. A gente fica rindo, mas peixe então é um legume, porque o peixe é um animal, como tem que estar na categoria. Fala em tom de brincadeira, mas é bem isso, assim, as pessoas falam, eu sou vegetariana, daí eu pergunto, o que você come? Peixe. Era lá, né? Então, é um animal, é um vertebrado, não é um bicho tão distante da gente, inclusive. Sim. Mas a gente não tem essa familiaridade, né? E a questão do som mesmo, a gente não tem uma propagação do som, né, da água pro ar muito eficiente, a não ser que seja uma bomba, alguma coisa muito forte. Então, a gente não tem mesmo essa sensibilidade. E até, né, eu que trabalho com essa parte de documentário, tem um filme do Jacques Cousteau, da década de 50, que chama The Silent World, ou seja, o mundo silencioso, que é uma coisa que hoje a gente sabe que está longe de ser silencioso, agora mais ainda por conta do impacto antrópico, né? Os barcos, plataformas de petróleo, mas naturalmente não é um ambiente silencioso, tanto é que também falando dessa questão dos documentários, a gente teve aí uma mega produção da BBC, né, o Planeta Azul 2, que tem um episódio sobre recifes de corais e uma das sequências é mostrando o som de diferentes espécies. Então, eu falo assim, é totalmente a virada que a gente teve, né? Antes, The Silent World para um episódio de Recife de Corais focado em som que até recebeu o prêmio equivalente ao Oscar em inglês, né? Que é o BAFTA de melhor som por esse episódio. É sensacional. É sensacional. A gente sempre escuta isso mesmo. E eu mergulhei quando eu era mais nova. E eu lembro também, não tem, assim, lógico, igual você falou, tem as bolhas, tem aquele barulho todo, mas quando você para, não é um mundo tão silencioso. Traz uma paz por causa, eu acho que da leveza da água e tal, mas não pelo silêncio. Eu sempre quis mergulhar. Né? Quando eu era adolescente, eu era doida pra mergulhar, só que eu não sou mineira, mas eu morava no interior de São Paulo. Eu comecei a querer mergulhar no final da década de 90 e tal. Não era um esporte barato, ainda não é, porque você tem que fazer o curso, tem que ter o equipamento, ou alugar o equipamento e ir para um lugar de mar ou numa represa. Então, você tem um deslocamento, né? E meu pai e minha mãe não são mergulhadores, nem têm vontade de ser. Então, eu ficava com aquela coisa só no sonho. Mas eu falava assim, gente, eu nunca mergulhei, mas eu tenho certeza que o dia que eu mergulhar, eu vou amar. E eu lembro que eu pensava muito nessa coisa de encontrar os bichos. E o que mais me impressionou a primeira vez que eu caí na água foi essa sensação de que você flutua. Parece que você tá voando mesmo, que você se mexe para todos os lugares. E eu nadava, mas é muito diferente você tá lá embaixo e ter essa autonomia toda. É incrível, é uma sensação. É maravilhoso. E aí você partiu para fazer um doutorado com
peixes, né? Com mestrado e doutorado. E aí eu pensei da gente falar um pouquinho sobre esse peixe que eu dei uma olhada e ele é lindo. Peixe papagaio é um grupo de peixes, né? Isso, Miriam. Inclusive, é um grupo de peixes bastante barulhento. Até onde eu sei, não tem registro, assim, de cantoria por eles, né? Essa questão dos vocal sounds, dos sons vocais. Uhum. Esses peixes, eles recebem esse nome popular deles, né? Peixes papagaios, parrotfish do inglês, porque várias espécies do grupo, a maior parte das espécies do grupo, tem os dentes fundidos em uma placa com um aspecto muito semelhante a um bico de um papagaio, de uma arara, só que bem branco. Então, é até engraçado, porque tem alguns que essa placa, né, esses dentes são bem visíveis e você olha, parece até que o peixe está sorrindo. Então, muita gente fala, peixe não tem expressão, e não tem, né? Não tem pálpebra, não mexe assim, mas o peixe papagaio, a gente até brinca, quem disse que peixe não sorri, né? Os papagaios são peixes sorridentes. E no Brasil, até a gente conhece mais eles como budiões do que como peixe papagaio, né? Mas budiões, na verdade, é uma família bem mais ampla, que tem os peixes papagaio e outros também, então eu acho que o termo acaba sendo mais preciso quando a gente fala em peixe papagaio. E eles estão distribuídos no mundo todo, assim? Eu vi que eles são peixes coloridões e tal, e que tem várias espécies desse grupo, né? A gente tem cerca de 100 espécies de peixes papagaio que são distribuídas principalmente em recifes tropicais do mundo todo. Então, aqui no Brasil, a gente tem desde Santa Catarina até chegar ali na barreira do Amazonas, né? Que daí água doce, você já não consegue ter esses bichos. E depois, toda a região de recife tropical que você pensar, Miriam, na África, na Austrália, na Indonésia, como a maior parte dos organismos de recife de coral, você tem uma diversidade maior, né, uma quantidade, uma variedade maior de espécies ali na região dos oceanos Índico e Pacífico. Mas no Brasil mesmo, a gente tem 10 espécies desse grupo e dessas, 5 espécies são endêmicas, ou seja, elas só podem ser encontradas na costa brasileira. Entendi. E aí, Então, eles têm alguma categoria de ameaça por isso? Por serem espécies restritas, endêmicas? Tem sim. A gente tem a espécie mais ameaçada na costa do Brasil é o budião azul, que é uma espécie bem apreciada para o consumo local, principalmente no Nordeste, né, pela carne dele. E a gente tem outras espécies que estão em categorias ameaçadas também por conta da região, né, da distribuição delas ser bastante restrita. E até para o budião azul, né, que até a gente tem 2 espécies mundialmente classificadas entre as espécies de budiões ameaçadas. O budião azul do Brasil, né, o Scarostrio spinosus, e a gente tem também o maior peixe papagaio do mundo, que não ocorre no Brasil, ele ocorre no Mar Vermelho e na região do Índico e do Pacífico também, que é o Bobometopon muricatum. Nossa, como é? Eu adoro esse nome, é um dos bichos que outro dia me perguntaram quais foram os bichos que você mais se emocionou vendo, mergulhando, assim. E esse foi um deles, é o Bobometopon muricatum. Que legal. E quando você fala grande, é quão grande, Roberta? Assim, eu não tenho muita noção. 1,5 m e 75 quilos, Miriam, mais pesado que a gente. Que isso? O bicho é enorme. É. Nossa, imagino. Eu sei que estuda o animal, ver um animal desse tamanho ainda. Deve ser incrível. Maior. Não, imagina, é um peixe que atinge 1,5 m, ou seja, quase a minha altura. E eu sou muito alta. A minha também, então tamo junto. Tamo junto. E chega a 77 quilos, bem mais pesado que eu. Uau! E ele é um peixe, assim, ele não só ele é comprido, como ele é alto também. Então, e ele tem aquele dentão branco, e é um bicho que ele se movimenta em cardumes, que é uma coisa que não é tão comum para os peixes papagaios. Então, eles chegam, assim, aquela horda de peixes e vão comendo as algas que crescem sobre os corais mortos, ou as próprias colônias de corais vivos. Parece que tá chegando aqueles bárbaros, assim. Nossa, gente, que demais! Eles fazem barulho justamente porque eles têm esses dentes super fortes, que são usados para raspar algas, principalmente de corais mortos ou de rochas, e em alguns casos a gente tem algumas poucas espécies que se alimentam também de corais vivos. E quando eles mordem, principalmente essas espécies maiores, essas espécies que têm as mandíbulas mais fortes, a gente escuta mesmo aquele barulho de raspagem. Já aconteceu de eu começar a escutar
escutar, tava mergulhando, vendo outra coisa. Comecei a escutar, nossa, o que será que tá aqui perto? Tem algum peixe-papagaio grande. Aí eu tava no Recife de coral mergulhando, eu dei a volta, dei de cara com um desse peixe-papagaio gigante, comendo assim, tranquilo. A gente escuta de longe mesmo o som desse bicho. Se tem mais de um indivíduo comendo, né, o que é o mais comum por eles andarem em cardumes, aí é incrível. Gente, que maravilhoso. É, Quanta coisa que a gente não conhece, né? Vocês têm que fazer esse papel de divulgar mesmo, de documentar essas espécies. Tem algum vídeo desse grupo que a gente possa colocar para o pessoal ver quem é? Tem, Miriam. E eu até cheguei a falar pro Fernando que se vocês quiserem, eu tenho gravado o áudio deles. Então, queremos sim. Então você imagina, a primeira vez que eu fui mergulhar na Austrália foi justamente quando eu tinha ido num congresso para conhecer o cientista que eu queria que fosse meu orientador de doutorado, que é o David Bellwood. E, nossa, eu tenho adoração por ele. Assim, acabei sendo orientada de doutorado dele. E assim, ele é brilhante, assim, ele é uma pessoa assim incrível. E eu fui lá num congresso no Japão fazer uma entrevista com ele e tal. Fui também para apresentar os resultados do meu mestrado. E aí eu falei assim, já que eu tô no Japão, já viajei até aqui, né? Eu vou até a Austrália. Eu conheci, né, que eu nunca tinha mergulhado no Oceano Pacífico, só mergulhava no Atlântico, que é totalmente diferente. Os gêneros de vários grupos, inclusive dos budiões, muda bastante. As espécies, então, nem se fala. A gente não tem uma espécie comum de budiões na costa do Brasil, no Caribe, com o que se tem na Austrália. E eu falei, não, se eu for trabalhar com o David Bellwood, eu vou fazer meu campo na Austrália. E eu lembro, eu fui mergulhar lá e eu fiz uma dessas viagens de mergulho que você entra num barco, você fica embarcado uma semana mergulhando, no caso, pela Grande Barreira de Corais. E a gente foi para uns recifes super preservados, bem afastados das costas, até por isso que você fica embarcado mesmo, né, para poder ir longe. E daí passou a viagem inteira, uma semana, não lembro se era uma semana ou 5 dias, mas enfim, foram passando os dias e nada, né, era o bicho que eu mais queria ver, era esse budião gigante. E nada, foi maravilhosa a viagem, pelo amor de Deus, né, vi serpente marinha, vi tartaruga marinha, uma infinidade de peixes, corais, que eu nunca tinha sonhado em ver na minha vida. Eu falei, poxa, eu vou embora frustrada. Aí, o último dia da viagem, a gente dormiu num recife bem próximo já da costa, um recife bem mais degradado, nem era tão diverso. E a gente acordou, 5 horas da manhã para mergulhar e tava frio. Tem muita gente que acha que não, mas no inverno faz frio na Grande Barreira. Eu ainda sou super friorenta embaixo d'água. Aquela vontade de cair na água, e já tava cansada, já tinha mergulhado a semana inteira, né? Daí eu falei assim, o Recife vai ser bem mais ou menos, nossa, mas vamos, né? Tamo aqui, não sei quando é que eu volto, não sabia que eu ia fazer doutorado lá ainda. Eu tenho que... Aí caí na água, tava tudo encolhida, assim, eu lembro, eu tava olhando, aí de repente eu vi, assim, tava perto do Recife, mas virada pra planície arenosa, né, que dá pro mar aberto. Aí eu comecei a olhar um pontinho vindo, fiquei viajando ali, olhando. Será que é aquilo, né? Aí, de repente, foi chegando, eu vi, era daí chegou mais outro indivíduo. Até não foi o dia mais legal que eu vi, porque eram só 2. E geralmente você vê 30, 40 desses bichos juntos. Mas eu lembro, eu olhava assim, eu acho que eu devo ter até chorado. Porque aí eu olhava, meu marido tava comigo, né, na época meu namorado, eu olhava, João, ele falou, daí a gente saiu da água, eu só falava nisso, falei, gente, eu não acredito, fiquei assim. Que lindo. Foi a coisa mais maravilhosa. Então, essas coisas que valem a pena na vida, né? Esses momentos que a gente guarda pra sempre. Exatamente. E é isso que traz esse encantamento do nosso trabalho, né? É muito maravilhoso quando você... E fora tudo isso, né, a gente que tem essa sensibilidade maior e tal, mas esses peixes, eles têm várias funções ecossistêmicas que a gente fala, né, que são, e que eles fazem, né, no ambiente onde eles vivem, que primeiro, por eles terem uma alimentação muito frequente, né, eles são peixes classificados aí como herbívoros principalmente, eles passam o dia raspando as algas dos recifes. E essas algas, né, quando a gente tem uma situação de desequilíbrio, justamente elas que competem com os corais por espaço, né? As algas têm um crescimento muito maior do que os corais. Então, até se acredita que um dos fatores que permitiu que os recifes de corais sejam como eles são hoje foi justamente essa atividade alimentar intensa desses peixes comedores de alga, né? Tanto os budiões como outros grupos também, os peixes cirurgiões, os quifosídeos também, as piragicas, no caso. E outra curiosidade também é que
eles não comem só as algas, né? Como eu falei, eles têm esses dentes super fortes. Então, quando eles comem, várias espécies conseguem arrancar pedaços dos corais mortos que estão justamente onde as algas estão presas no Recife. Eles têm uns dentes na faringe, é como se fosse uma moela, são umas placas dentárias que elas moem esses pedaços de rochas ou de corais mortos, e depois, corais vivos ou mortos, e depois nas fezes eles eliminam uma areia bem branquinha. Então tem várias ilhas, principalmente nos oceanos Pacífico e Índico, né, que esses bichos vão comer mais carbonato de cálcio puro, né, que o pessoal deita naquelas praias de areia branquinha, coisa mais linda, fala, então, gente, isso na verdade é cocô de peixe papagaio. Bem-vindo ao paraíso. Pô, tirou o glamour Total, né? Cientista é terrível. Então, eu tinha visto realmente que eles são chamados também de jardineiros dos recifes, né? Por isso, então, esse papel deles de comerem essas algas e tal. Eles podam as algas, alguns deles conseguem tirar até, né, a parte mais profunda das algas, os rizóides. E a gente tem até um trabalho experimental feito em abrolhos de que a gente encontrou propágulos, pedacinhos viáveis de algas nas fezes dos peixes papagaios. Então, a gente ainda não tem confirmado se esses propágulos conseguem, né, geminar e dar origem a uma nova alga, mas é bem provável, ainda mais porque a alga é um organismo, né, bem resistente, a gente tem várias espécies que são bem resilientes. Então, provavelmente, quando ele come num lugar e defeca em outro, tem vários bichos que têm, né, áreas banheiro, que a gente chama, né, como se fossem as latrinas, né, que vários mamíferos têm. Pode ser que eles também colaborem para mudar a distribuição de vários componentes dos recifes. Dos próprios corais, né, eles mudam o formato do relevo submarino, pela forma com que eles comem. Então, são bichos que têm uma série de papéis super importantes e são lindos. Nossa, E, na verdade, o que eu gosto é porque eles são lindos, né? Olha, eu não vou mentir, Miriam. Assim, minha iniciação científica, eu estudava outro grupo de peixes borboleta. Você deve conhecer, que são redondinhos, coloridos. É uma gracinha, assim. Tem um biquinho, assim. É bem peixinho de aquário mesmo. Você colocar no Google, você vê imagens. Todo mundo já viu um peixe desse. E eles comem coral também, mas assim, bem diferente do comportamento do peixe papagaio. É como se fosse uma pincinha, assim, pegando os pólipos dos corais, né? Peixe papagaio é como se fosse uma escavadeira. E eu comecei estudando esses bichos. Aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiz meu campo em Fernando de Noronha. Chato pra caramba também. Ai, meu Deus. Eu lembro que quando eu cheguei em Noronha, o meu orientador de mestrado, o querido professor Ivan Sazima, ele virou pra mim e falou assim, eu quero que você mergulhe, dá uma olhada em espécie que você quer estudar, tal. Daí eu falei, não, eu quero estudar peixe borboleta. Ele falou, Roberta, pode ser cega, assim. Olha pro lado. Assim, mergulha, coloca a cara na água, dá uma pensada, lembra que tem que ser uma espécie que tem um número de indivíduos razoável também, trabalhava com ecologia, com comportamento, né? Então, dá uma olhada. Aí, a hora que eu entrei na água, que eu vi esses bichos, e lá tem muito também de 3 espécies maiores, que é um bicho que chega a uns 50 centímetros, tem 3 espécies maiores, o Sparizoma viride, o Sparizoma maxilar e o Sparizoma frondosa. Eu falei, eu quero trabalhar com esses bichos. Daí eu voltei do mergulho, ele falou, e aí, é o borboletinho? Eu falei, não, vai ser os bichos. Porque, claro, né, visualmente é um bicho que chama muita atenção, mas me chamou muita atenção a questão dele não parar de comer, e a gente via eles defecando, fazendo uma nuvem de sedimento mesmo. Tanto é que... fazendo as praias. Fazendo lugar pro pessoal passar as férias. Mas é um bicho com comportamento muito incrível, aquela alimentação barulhenta, e fora isso, em Noronha tinha uns peixinhos menores, um budiãozinho que segue eles também para limpar, para se aproveitar da alimentação do peixe papagaio, que justamente, dependendo do lugar onde ele come, ele acaba remexendo, né? A alga e acaba espantando alguns bichinhos que vivem. Então, em Noronha tem um peixinho pequenininho que vai atrás dele para ver se sobra alguma coisa para ele comer. Então, é um bicho fascinante, assim. Então, Miriam, é apaixonante. Um bicho incrível e o lugar que ele mora também, né? Então... só lugar dele. Só recifes tropicais, de águas quentinhas, nem sempre muito claras, mas eu ainda dei a sorte de trabalhar em vários lugares de água clara, né? Então,
Eu que gosto muito de observar o comportamento dos peixes, quando você tem água clara, facilita muito, tanto pra gente enxergar o bicho, como pro bicho estar mais confortável, porque isso é uma coisa impressionante. Quando você vai chegando muito perto, a não ser que seja assim, por exemplo, Noronha, você pode chegar praticamente do lado dos bichos que eles não ligam, porque tem muito turismo, tem muito mergulhador, não tem caça submarina, então os bichos não associam as pessoas com uma ameaça. Agora, eu fiz o meu pós-doc, outro lugar, totalmente. Ah lá, também. Em Fiji, né? Foi. Fiz nas Ilhas Fiji. Ai, eu acho que a Roberta, ela escolhe, assim, os objetos baseados no lugar, o foco de estudo dela. Ai, Miriam, eu não tenho culpa onde o peixe vai morar, né? Tá certa demais, tá doido. Mas enfim, eu fiz o meu pós-doc, a minha pesquisa de pós-doc, o campo nas Ilhas Fiji, e lá eu morava em uma vila, bem assim, próxima ao mar, e eu trabalhava nos recifes bem rasinhos, assim, dava, acho que nas regiões mais profundas, dava 2 metros de profundidade na maré alta. Em geral, dava assim, 1 metro, 1,5 metro a profundidade. E eu lembro assim, tinha as áreas protegidas, que eram cercadas por boias, e tinham as áreas abertas para pesca. Nas áreas abertas para pesca, que o pessoal inclusive apuava, principalmente às vezes usava anzol, assim, o bicho ele te via de longe, ele já saía, ele não deixava você chegar perto de jeito nenhum. E nas áreas protegidas eles eram bem mais tranquilos. Então, dependendo, né, se é um lugar com água turva e você tem esses bichos mais ariscos, aí fica super difícil de você ver qualquer comportamento, porque o bicho já sai. Olha como eles são espertos, eles sabem. É, isso que eu ia falar. Não, e tem vários estudos, isso é uma coisa incrível, que eles percebem, ainda mais quando tem uma marcação visual, né, tipo uma linha de boias, alguma coisa assim, ele muda totalmente o comportamento dele dentro e fora da área protegida, principalmente quando as pessoas respeitam a área protegida. E felizmente em Fiji, nesses recifes onde eu trabalhava, as comunidades eram bem assim respeitosas, nem entravam praticamente nas áreas protegidas. Isso é uma seleção, né? Os bichos que ficam dando de bobeira não voltam quando tem caça, então são os mais ariscos que total. Ficam, então. Pra quem não conhece, e o público mais leigo que acompanha a gente e tal, e nem precisa ser mais leigo, quem trabalha no interior e não tem contato muito com o mar e tal. O que são esses recifes, assim? E como explicar o que é um recife e também passar essa sensação para as pessoas de que não é tudo igual você tá falando, sabe? Existe muita variação, não é porque é um oceano conectado que um ambiente é igual ao outro. Existem espécies diferentes, existem diferenças de temperatura, de composição, de tudo, né? Nossa, excelente pergunta, Miriam. Inclusive, é essa pergunta que dá o tom à nossa série, que a gente tá agora Vida no Azul no Animal Planet, né? Porque eu fiquei bem surpresa como as pessoas têm uma visão de que, né, como os oceanos, né, são essa massa gigante de água e todos conectados, de certa forma, muita gente fala assim, eu vou mergulhar em Paraty, aqui no litoral do Brasil, eu posso encontrar um peixe-palhaço. E não é verdade. Peixe-palhaço é só ali no Oceano Índico, Pacífico, no Mar Vermelho, no Atlântico a gente não tem nenhuma espécie. O peixe-palhaço é o Nemo, né? É o Nemo, o famosíssimo Nemo. Eu amo o Nemo. Ai, mas é lindo mesmo. E também tem uma ecologia, um comportamento fantástico, Miriam. Mas, enfim, a pergunta foi super legal, Miriam. Assim, Recife, sempre que a gente tem uma porção de substrato consolidado, ou seja, alguma estrutura rígida no mar, que acaba atraindo vida, né? Porque é um lugar atrator para algas, depois corais, para invertebrados, isso vai atraindo peixes, sempre indo atrás de comida, né? Aí é uma dinâmica muito grande, né? Você vai tendo animais nascendo, crescendo, morrendo, nascendo, crescendo, morrendo e assim sucessivamente. E ao longo de milhões de anos você vai tendo a formação dessas estruturas. E a gente pode ter recifes de corais, que são os mais famosos, né? Por que eles são chamados recifes de corais? Porque a base, né, dessa estrutura rígida são os esqueletos de corais. Os corais, eles são animais que às vezes nem parecem animais, né? Tem gente que pergunta se são rochas ou que são plantas, mas eles são animais mesmo. Só que eles têm esse esqueleto duro, né? De carbonato de cálcio, branco, parece um gesso, e por cima você tem essa parte mais molinha que é a parte viva dele. Então, quando o coral morre, a gente perde essa parte mais molinha, nessa parte viva dele, mas fica esse esqueleto.
Então, aquilo fica no ambiente e ao longo de muito tempo você tem a formação dos recifes. Mas, por exemplo, a gente não tem só recifes de corais, né? O próprio atol das Rocas, ele é formado principalmente por algas calcárias, até onde a gente se sabe, né? Que são algas que também têm essa estrutura mais durinha no interior delas também. A gente pode ter até recifes formados por alguns tipos de moluscos. E no Brasil, o que a gente tem também não são, principalmente aqui na costa sul e sudeste, a gente tem uns recifes que são recifes rochosos, ou seja, a gente tem pedras e os animais vão aderindo ali, mas não chegam a formar construções. Diferente, por exemplo, da região dos Abrolhos e outros lugares no nordeste do Brasil, que daí sim a gente tem recifes formados por esqueletos de corais também e outros organismos estão crescendo sobre eles. Mas você falou uma coisa muito legal, Miriam, que é a questão, né, do quão particular, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma diversidade bem baixa de espécies de coral, né? A gente não chega nem a 20 espécies, mas praticamente é bem pouco. Mas assim, os nossos recifes são bem diferentes do Índico, do Pacífico e até do Caribe. Por exemplo, se você for mergulhar num recife da Grande Barreira, a grande parte dos corais ou pelo menos era antes desses branqueamentos horrorosos, aquelas colônias de corais do gênero Acrópora, que são aquelas que têm formato de prato, que são bem arborescentes. E no Brasil a gente não tem nenhuma espécie de acrópora. A gente tem mais espécies que são em formatos de globo, que são mais maciças, que a gente chama. Que são até espécies, em geral, de crescimento mais lento, mas também mais resistentes à sedimentação, à turbidez da água, que são as características que a gente encontra aqui no Brasil, né? Mesmo em Abrolhos, que a gente tem um recife de coral maravilhoso, mas a água lá não é clarinha. Claro, você pode dar uma sorte e mergulhar lá e tá uma água clara, mas não é assim todo dia. Tem um sedimento muito fino, a gente tem muitos rios na costa do Brasil, então tudo isso acaba afetando. Então, igual eu falei, né, dos peixes papagaio mesmo, a gente tem 10 espécies, 5 que só existem aqui no Brasil. Então, por conta, né, de várias barreiras que a gente tem. No caso da costa do Brasil, a gente tem aí a barreira do rio Amazonas, que é um volume de água muito grande, que vai embora por quilômetros para o mar. Tem muitos organismos marinhos que não conseguem atravessar essa barreira. Então, você tem espécies do Caribe que não chegam aqui e vice-versa também. Fora isso, as próprias correntes marinhas também, as massas de terra, né, os continentes, no caso, separam oceanos, fazendo com que a gente tenha o desenvolvimento de uma fauna diferente, de um conjunto de animais diferentes dos dois lugares. Então, a gente tem muitas particularidades pelo mundo todo. E uma coisa que é super curiosa, você que gosta de mamíferos marinhos, a gente tem particularidades até com espécies de bichos que têm uma distribuição no mundo todo, como é o caso das orcas, por exemplo. Fui gravar orcas na Patagônia uma vez, aí eu não mergulhei com elas, eu só filmei elas da praia. Tá bom, só filmar também vale, tá? Também mas conta. É uma região, talvez, muitas pessoas conhecem de documentário, que elas chegam a sair da água na praia para pegar leões marinhos. É um comportamento, assim, incrível e que é restrito a só alguns poucos indivíduos dessa população que vive ali na Patagônia. Não é nem a população inteira. E quando tem os filhotinhos, as mães ficam ensinando, dá para ver a aula deles. É muito legal. Que legal. E aí depois eu falei assim, eu gosto tanto de orcas que eu fui fazer outra viagem, daí para mergulhar mesmo com eles na Noruega. E lá na Noruega, uma população que não caça mamíferos marinhos. Eles praticamente só se alimentam de peixes, talvez invertebrados, tal, mas principalmente de peixes. E aí o pessoal falou assim, gente, depois de ver, né, aquela orca saindo da água, pegando leão marinho, chacoalhando aquela coisa brutal, né? Você não ficou com medo? Eu falo, mas é tão diferente e até o formato da cauda é diferente também. Então, a gente tem diferenças desde da questão morfológica até culturais mesmo, como se fossem pessoas. Que a gente, olha só, se a gente for pensar, né? Hoje já está muito globalizado, a gente faz muitas viagens, mas a gente ainda tem diferenças morfológicas e culturais, né? Sim, as populações têm variações, né? Assim.
E, Que então, incrível isso, nossa. é fascinante. Com baleias também que cantam, né, as jubaites, a gente sabe que, de acordo com a região, elas têm como se fosse um idioma diferente também, muda a vocalização, muda o repertório também, é incrível. Eu fico sempre tão impressionada com quanta coisa a gente ainda tem para descobrir, para ver, para conhecer. Nossa, é incrível. É Vamos incrível. mergulhar, Miriam, vamos mergulhar. Não, pode ter certeza que depois dessa conversa eu vou voltar a mergulhar quando passar essa fase aí. Acabar com esse confinamento também, né, que por enquanto não tem jeito. Não tem jeito, por enquanto. Eu fui cedendo porque o Fernando é um cara da montanha. E só que eu gosto muito de água, eu sou muito ligada. Então a gente vai ter que fazer um bem bolado aí pra voltar. É igual aqui em casa, a gente adora floresta tropical e mar, né? Tanto é que a primeira série que a gente fez nossa mesmo foi sobre florestas. Aí agora tem que fazer uma série sobre mar. Ainda mais que a gente tinha arquivo disso. Trabalhando tanto tempo, né? Mas agora já estamos voltando para floresta de novo. Então tem que ir balanceando, tem que alternar. Tem que balancear, exatamente. Deixar todo mundo feliz. Ô, Roberta, e quando você fala em branqueamento de coral, isso tem alguma influência para o peixe-papagaio especificamente? Ou, na verdade, o que são? Por que os corais estão branqueando? Então, Miriam, como eu falei, né, os corais, eles têm esse esqueleto branco, essa parte viva que fica por cima do esqueleto, e esses corais de águas rasas, né, desses recifes que eu estava contando, eles têm algas que vivem nos tecidos vivos dos corais, né, em simbiose, e elas são responsáveis por fabricar grande parte do alimento do coral, que são as zooxantelas. Então, elas fazem fotossíntese como se elas pagassem aluguel para o coral, a gente brinca, né? Elas ganham um abrigo por viver no coral e fazem a fotossíntese e fornecem alimento, grande parte, inclusive, do alimento dos corais. Em situações de estresse, pode ser uma mudança de temperatura muito brusca, tanto para cima quanto para baixo, pode ser até questão de poluentes, excesso de sedimento, enfim. Os corais acabam expulsando essas zooxantelas e, como elas que dão as cores aos corais, né, os tecidos vivos dos corais, eles são transparentes. Quem dá cor são as zooxantelas. Eles acabam branqueando porque a gente acaba só vendo no esqueleto do coral, que é branquinho, de carbonato de cálcio. O que acontece quando o coral expulsa a alga e ele fica branco? Ele morre? Não necessariamente. Se é uma situação muito rápida, né? Se é, por exemplo, o que a gente está vendo, né? O aquecimento anormal da água dos oceanos. Se é uma coisa rápida, acontece só em alguns dias, os corais acabam recuperando as zooxantelas quando passa esse estresse e vida normal. O que tem acontecido ultimamente, né, a gente tem visto um aumento muito grande na frequência desses eventos, é que essa situação permanece por muito tempo, semanas, às vezes até meses. Então, a água do mar fica 1, 2 graus acima do que seria o esperado. Aí o pessoal fala, poxa vida, mas 1, 2 graus só? Agora imagina você ficar aí semanas ou meses, né? A temperatura normal nossa são 36 graus e meio. Imagina a gente ficar aí com 1, 2 graus a mais durante semanas ou meses, que é uma situação de febre. É terrível. Então, para os corais é a mesma coisa. Então, se isso se prolonga por muito tempo, os corais podem morrer mesmo, ou ficarem doentes, justamente porque eles vão ficar sem nutrição e com isso vão enfraquecendo. Saiu essa semana uma notícia de que foi feito um monitoramento da Grande Barreira, como eles fazem todo ano, e a gente está observando um evento bem sério de branqueamento esse ano, como já aconteceu em 2016, 2017, e isso que preocupa os cientistas, que antes, né, estima-se que isso ocorria uma vez a cada 23, 25 anos. Só que agora, imagina, em 5 anos a gente observou 3 grandes eventos, então é muito sério. E como, né, ainda mais em recifes de corais, que a gente tem essa coevolução muito grande, né, essa dependência de vários peixes com os corais acontecendo, você tendo a morte dos corais, você pode ter uma série de implicações para os peixes. A gente tem uma série de peixes, de espécies que vivem camufladas, não só de peixes, né, vários invertebrados também, que vivem camuflados entre os corais, e se eles perdem as cores, os peixes perdem a camuflagem
camuflagem deles também, né? Eles se tornam bem mais conspícuos para predadores. Fora isso, várias espécies se alimentam de corais. Então, é difícil porque é uma área que está começando a ser estudada, até porque a gente está vendo esses eventos com mais frequência, mais recentemente, Miriam. Mas a gente tem todo um efeito que a gente chama de efeito cascata, né? Você tem primeiro o coral, aí isso afeta várias outras espécies que são dependentes deles também. No caso dos peixes papagaios e de outros herbívoros também, o que a gente sabe é que, em alguns casos, eles são super importantes para o Recife conseguir se recuperar. Então, o que acontece? Em um Recife, os corais acabam morrendo em massa, né, e ficam cobertos por algas. Essa atividade intensa dos peixes herbívoros é o que vai poder limpar as superfícies para você ter novas larvas de corais chegando. Agora, a preocupação que a gente tem é se isso começa a ser muito frequente, de onde é que vão vir essas larvas, né? E mesmo coral até consegue fazer reprodução de uma colônia viva, você brotar, né, em algumas espécies. Mas se você não tem as colônias vivas, né, é complicado, né? Você não tem a fonte. Que tristeza, gente. Não, a gente teve um branqueamento bem forte em 2016, em que, só para ter uma ideia, né, a Grande Barreira é considerado o sistema um dos mais protegidos que tem, porque ela está num país com a população muito pequena, ela está longe da costa, então muita gente acha, né, que para mergulhar na Grande Barreira vai chegar ali no nordeste da Austrália, entrar na água e vai ver os corais, só que não, ali você tem muito estuário, mangue, é água turva, para ir na barreira você precisa pegar um barco e navega, né? Ela é bem afastada, então ela está relativamente protegida de uma série de poluições e até a própria pesca é mais difícil, e o governo da Austrália tem todo um manejo bem legal, sabe? Eles dividem os recifes em zonas diferentes, então tem alguns lugares onde é permitido pescar, mesmo assim algumas espécies são protegidas, não pode pescar em lugar nenhum. Em outros pode ter atividades recreativas, então pode ter mergulho, pode ter passeio de barco, em outras não pode nada, nem passeio de barco, até pela questão da poluição sonora, que a gente comentou, né, no começo do episódio, e a gente fala assim, gente, isso aqui não tem jeito, você pode proteger localmente o que for, mas quando você tem um efeito como, né, o aquecimento global, que você pega o mundo inteiro, mesmo um lugar que está ali naquela caixinha super protegido, ele acaba sendo afetado também. Então imagina, em 2016, 27% dos corais da Grande Barreira morreram por conta de branqueamento. Nossa, é muita coisa. 2017 a gente teve mais 22%, ou seja, entre 2016 e 2017 a gente perdeu praticamente metade das colônias de coral. Agora esse branqueamento, que aparentemente é bem mais extenso, a gente está vendo regiões no sul da barreira branqueada, que é uma região de água mais fria, né? Não é tão quente como o norte, então até agora estava bem protegido do branqueamento, agora a gente já está vendo um evento em que o sul também branqueou, e vamos ver, né? Agora é esperar para ver quanto tempo vai ficar esse branqueamento, se as colônias vão poder se recuperar ou se a gente vai ter um outro evento de mortalidade grande. Então é uma situação terrível isso. É bem complicado, porque você precisa de ações que o mundo inteiro. Globais, né? Você não é uma coisa que vamos proibir a pesca ou vamos proibir o acesso às pessoas, Você pode fazer o que for. Os próprios recifes de Fiji também, onde eu mergulhei, né? Que a gente tinha as áreas protegidas totalmente diferente das áreas onde era permitida a pesca, até porque lá o pessoal caça muito caminhando sobre os corais, então você tem um pisoteamento terrível onde é permitida a pesca. E nas áreas protegidas não, você tinha as colônias intactas. E eu conversei outro dia com um pesquisador que mora lá até hoje, ele falou assim, nossa, branqueou tudo e a água aqueceu muito também, então você teve até mortalidade de peixe quando a maré baixou e teve várias regiões empoçadas, né? Então concentrou muita água quente e praticamente teve peixe que morreu cozido, basicamente. Então meu Deus. Não, é bem sério. Nossa. Eu sei que é meio chato falar, né? A gente falando do quanto é lindo e tal, mas é o mundo que a gente vive, é esse, né? Então a gente tem mais aqui cobrar de governos, das empresas, de produtos que a gente come, né? Que sejam tomadas ações, porque é uma situação muito complicada e no mar a gente não vê muita coisa. É o que eu falo, se você vai numa área de floresta, você vê o desmatamento, é muito mais visível, até porque a gente tem, né, aquela imagem
do que é um ambiente conservado. Agora, eu falo que o grande problema de ambientes marinhos é isso. Eu já vi várias pessoas irem passar as férias em locais e me mostrarem as fotos. Nossa, Roberta, você tem que ir para esse lugar, olha que paraíso. A hora que eu olho as fotos, assim, é só coral morto e um monte de peixinho colorido, pequenininho, que são lindos, mas que são peixes que são super resistentes, que comem qualquer coisa, sabe? Sim. Se sobrar só uma alga e uma melequinha ali no chão, eles estão felizes. Só que para as pessoas, só de ver aquilo, ainda mais num lugar bonito, nossa, é o paraíso, que lugar preservado. E não é, né? Então, Não, no mar, olha só, gente, isso é verdade. a gente não tem o referencial. E mesmo em lugares que são conservados hoje, é difícil porque, né, a fotografia, a filmagem submarina, o próprio equipamento de mergulho é muito recente. Então a gente não tem muita noção, né, de como é que era a costa brasileira, né, quando começaram por exemplo, as grandes explorações na Amazônia, né, os exploradores britânicos vindo para cá e tal, não tinha ninguém fazendo esses levantamentos na costa do Brasil. Então é difícil, a gente não tem uma memória, a gente não tem um referencial para saber o quanto que foi degradado aquele ambiente, aquele ecossistema. É verdade, não tem mesmo. Você não é um ambiente que a gente está... O mar é muito bonito, mas uma das fraquezas do mar é isso, que a gente acha muito bonito e não consegue pensar que aquilo, na verdade, está muito aquém do que deveria ser. Sim. Então, isso que a gente conversou aqui foi extremamente importante para mostrar para as pessoas essa questão da conservação mesmo dos oceanos, né? Igual você falou, a gente não tem o registro, a gente não sabe como era antes, mas já tem fortes indícios de que está mudando e que isso é consequência antrópica, ou seja, consequência do que a gente faz, das nossas ações. Então, isso também puxa responsabilidade, igual a Roberta falou, tanto para essa questão da gente cobrar de governantes, como para a gente também mudar nosso padrão de consumo e tentar trazer uma resposta em nível global, que é o grande desafio agora para a humanidade e para o planeta, né? Sim, Miriam, com certeza. Eu acho que se tem uma coisa que as pessoas devem fazer nesse momento aí de quarentena, dessa pandemia, é repensar. Até porque essa pandemia, né, o gatilho dela foi justamente a questão de degradação ambiental, né, da caça de consumo de animais silvestres. Então, eu acho que é um momento para a gente repensar, né? Será que a gente estava com um modelo de desenvolvimento adequado, né? Padrões de consumo, essa loucura que a gente vive, essa correria. Então, se a gente não repensar, não modificar as ações nossas no dia a dia, e principalmente frente ao meio ambiente, vai ficar cada vez mais complicado mesmo. Tanto para os bichos, para o meio ambiente, como para a gente. Porque muitas pessoas não pensam, mas a gente é parte disso tudo, né? Nós somos primatinhas espertos que fizemos tantas coisas, né? Mas nós somos parte desse planeta também. Sim, exatamente. E como você mencionou, tem essas cascatas, né? Se você tem um efeito no coral, você tem um efeito nos peixes, você vai ter um efeito, inclusive, no que vira alimento pra gente depois. Então, você tá todo conectado. Total. E aí, também, uma coisa que eu queria falar, agora que a gente tá indo mais pro encerramento, é da importância do trabalho que a Roberta faz, por exemplo, de trazer esse mundo que a maior parte, assim, muita gente não tem acesso a isso, né, Roberta? Então, toda essa experiência, tudo isso que a gente fica falando aqui, e eu fico, nossa, meu Deus, você foi pra lá. Olha que privilégio a gente poder ter alguém fazendo isso e trazendo esse olhar pra gente, onde a gente possa ver a partir dos olhos dela e do João, todo esse mundo maravilhoso que existe. Porque eu acho que a única forma da gente também fazer alguma diferença é mostrando para as pessoas o quão é incrível a nossa biodiversidade, o planeta e esses sistemas todos conectados, e o tanto que isso é bonito e que a gente tem uma responsabilidade para que isso continue existindo, né? Sim, Miriam. Faz 4 anos que eu não trabalho mais no meio acadêmico, apesar de eu ter uma inclinação muito forte. Eu sou apaixonada por ciência, tanto é que por isso que eu virei fã do Desabraçando, que eu adoro os temas que vocês abordam tudo, desde os bichos, né, do que bicho é esse, até as entrevistas com os pesquisadores. Muitos deles que eu vinha conhecer pelo Desabraçando, até por eu não ser tão especialista em mamíferos, e vocês acabam conhecendo mais pessoas da área. Mas é o que a gente tenta, né? Mostrar as belezas, e uma das coisas que cada vez mais a gente tem feito em documentários é também mostrar os impactos, que antes tinha essa visão, né? Só mostrando as coisas bonitas, as pessoas vão se sensibilizar e vão mudar as atitudes. E infelizmente não é assim. Então sempre tem que ter essas pinceladas para mostrar. Pessoas mudem suas atitudes, sua forma de consumo, porque senão
a gente vai perder todas essas maravilhas. Mas obrigada aí pelas palavras, Miriam. Eu que agradeço. Muito obrigada por você ter cedido uma parte do seu tempo para dividir tanta coisa incrível, história, e lugares e viagens, e sobre os peixes papagaios, que eu tô louca para entrar correndo depois que casar para poder ver os vídeos deles. Muito obrigada mesmo, viu, Roberta? Eu fiquei aqui, assim, apaixonada. Imagina, Miriam, foi um prazer, como eu falei no começo, e quando precisarem, estou à disposição de vocês. Pode deixar. A gente também tá de portas abertas. Depois dessa conversa maravilhosa, inspiradora, que me deixou, assim, completamente encantada com o mundo dos peixes e dos oceanos, a gente encerrou, então, o nosso Que Bicho é Esse de hoje. Se vocês quiserem nos apoiar para que a gente continue trazendo conteúdo e trazendo tanta gente legal para conversar com a gente, nos apoie, entre na página do desabrace.com.br. Nós estamos na plataforma do PicPay e do Padrim, e agora também no Catarse. Então entrem lá, vocês podem doar a partir de R$1, então nos dê essa forcinha aí, e até o próximo Que Bicho é Esse? Beijo grande! Mais um produto com a edição do Senhor A.